Hoje eu estou estudando Docker. Apesar de ser uma ferramenta que eu já trabalho há muito tempo, eu sempre gosto de tirar um tempo para revisar sobre ela, desde conceitos, comandos, boas práticas. Então, é uma coisa que eu recomendo até para quem já é sênior, tipo alguma ferramenta assim que você usa no dia a dia. Pega para estudar a base assim de vez em quando, para pegar uns conceitos, porque às vezes no dia a dia você usando a gente não para tanto para estudar a teoria. E eu pessoalmente eu gosto bastante de conhecer a teoria por trás do que eu estou usando, porque muitas vezes os problemas que dá são por causa de coisas da teoria. E até mesmo a questão de entender como é que as coisas funcionam por debaixo dos panos. Então, eu adoro estudar JVM, por exemplo, porque às vezes dá algumas exceptions que são causadas por erros da JVM. Então, imagina se eu só estudasse sobre Java, não ia dar tão certo assim. E uma coisa legal desses study vlogs, né, esse é o primeiro, mas eu pretendo gravar sempre que eu estiver estudando alguma coisa, é que eu sempre vou trazer dicas de estudo e também um resumo sobre os assuntos. Então, ao longo do vídeo eu vou comentando as coisas que eu aprendi e reaprendi sobre Docker, então acompanhe esses próximos, porque vai ser uma ótima forma de vocês aprenderem sobre vários assuntos, já que eu estudo várias coisas tecnicamente ao mesmo tempo. Bom, a coisa que me ajuda muito, vocês viram no começo do vídeo, é meio que ter um ritual para estudar. Então, eu sempre arrumo bem a minha mesa, eu sempre tenho um caderno para cada tema. Então, esse meu caderno, por exemplo, ele é para tudo que é relacionado ali a microserviços e infraestrutura. Eu tenho outro caderno só para a parte ali de Kotlin, eu tenho outro caderno só para parte de front-end React, então eu gosto de separar bastante ali as coisas que eu tô estudando. E provavelmente eu vou começar algum outro curso, então eu estudo outra coisa. E só a minha pós-graduação em gerenciamento de produtos que eu tô fazendo, porque eu gosto de estudar vários temas e principalmente no cargo de especialista eu acho muito legal conhecer mais sobre a área de produto. Aí só essa pós-graduação e alguns outros cursos ali de marketing e tal, que eu uso o tablet para anotar, então eu também gosto bastante de escrever no tablet, mas algumas coisas o papel não substitui. Então, em alguns vídeos vocês vão ver anotando no tablet, em alguns vídeos eu vou trazer meu processo de revisão de livros também, estudando alguns livros. Obviamente eu não vou compartilhar a tela para não mostrar os cursos que eu tô assistindo, né? Até porque questões de direitos autorais, né? Tipo, né, eu comprei o curso, a pessoa produziu o curso, então também não seria justo, mas sempre vou trazer um resumo do que eu aprendi. Então, se você está querendo aprender sobre temas, pegar um resumo, dicas de estudo, inclusive, cola aqui em todos os study vlogs, vai ter muito conteúdo para vocês. Bom, vocês puderam ver, eu uso o Pomo Focus ali, que tá rodando o cronômetro, então por algum tempo a técnica Pomodoro não estava mais funcionando comigo, mas recentemente ela voltou a funcionar. Então eu sempre tento fazer uns 2 pomodoros ali por dia, no mínimo. Às vezes só dá pra fazer um, às vezes vai dar tempo só de ler um artigo, mas é melhor do que nada, então eu gosto muito de frisar isso, que é melhor estudar um pouquinho que seja todo dia do que simplesmente não estudar e ficar muito tempo ali adiando. Esse caderno que eu tô usando, ele é estilo aqueles caderno inteligente. Não sei exatamente como é que é o nome, porque é de outra marca, não é da própria caderno inteligente. Mas eu acho ele super prático porque dá pra eu retirar folha, ao longo dos vídeos vocês vão vendo. Ele tem umas folhas ali de anotações extras, tem algumas que estão em formato de mapa mental, algumas são pautadas. Então eu acho que ajuda bastante a fazer anotações, ligar uma coisa na outra ali também. Eu acho que é um dos pontos que eu gosto bastante de papel, é que eu acho mais maleável, o jeito que eu quero anotar as coisas. Às vezes num tablet tem, só que às vezes eu não tenho a mesma facilidade, igual eu tenho no papel. Falando agora sobre o conteúdo, né, da aula, né, eu tô revendo ali os conteúdos sobre Docker e Container. Esse dia eu tô estudando ali o curso do Full Cycle. Essa semana eu tô tentando estudar basicamente um assunto ali por semana, porque um assunto por dia tava começando a ficar muito assunto na mesma semana e eu não conseguia me aprofundar nada. Então eu tô tentando estudar um assunto durante a semana inteira, no máximo paralelizando ali um estudo de algum idioma, que também é uma coisa muito importante. Bom, então, quando a gente fala ali de container e Docker, né, a gente tem que entender que Docker é uma das opções, né, ali da gente executar uma aplicação, né, empacotar as nossas aplicações. E quando a gente fala de trabalhar com Docker, é muito importante a gente entender como é que a gente empacota a nossa aplicação, como que a gente empacota as coisas que ela depende ali, com banco de dados e tudo mais, e também como que esses containers se comunicam. Mas afinal, o que é um container, né? Um container ele pode ser definido como uma unidade padronizada de software que empacota o código e todas as suas dependências. E a gente tem algumas vantagens ali quando a gente trabalha com containers. Por exemplo, a gente tem maior
imutabilidade, a gente tem isolamento de processos e recursos. Eles também são bem mais leves do que você rodar uma máquina virtual. E também ele utiliza o kernel do sistema operacional, então digamos que ele pensa que ele é um sistema operacional completo. Ele é rápido de iniciar e de ser removido ou até parado. E ele é bem estável, então digamos que ele faz tipo um snapshot do estado da aplicação quando você empacotou e tudo mais. E uma coisa bem legal é que o container ele acaba muito com aquele lance de na minha máquina funciona, porque se todo mundo vai ter o mesmo pacote ali da máquina, da aplicação, então tecnicamente na máquina de todo mundo vai funcionar, a não ser que tenha algum problema com o próprio container em si. Vocês viram no começo do vídeo, né, que eu acendi a vela, eu gosto muito de vela aromática e eu gosto de ter várias. Então, tipo, a de hoje mesmo, ela tem a fragrância de orquídea azul. Aí eu tenho outras que são de lavanda, de limão, tem uma de tangerina, então também gosto ali de variar as velas que eu tenho pra sentir cheirinhos diferentes, sabe? Então é uma coisa que eu sinto que me ajuda a focar um pouco, ter um cheirinho ali de vela aromática. Eu não costumo muito ficar tomando café durante o período do estudo em si, a não ser que eu vou estudar muitas horas seguidas, tipo 3, 4 horas, mas geralmente só no final de semana que eu faço esses períodos mais longos. Durante a semana eu tento ali religiosamente pelo menos 1 hora. E aí, voltando para o resumo do conteúdo, né, a gente pode falar das virtual machines, né, que eram uma das opções que a gente tinha de pensar em rodar alguma coisa na nossa máquina, né. Então, elas executam um sistema operacional completo, né, incluindo o kernel, e elas utilizam o que a gente chamava de hypervisor para gerenciar várias VMs no mesmo hardware. Então, isso resultava num maior consumo de recursos ali da máquina que ela estava rodando, um maior tempo de inicialização e menor eficiência em termos de uso de memória e CPU. Então, pensa que praticamente você está criando um sistema operacional do zero toda vez que você está rodando uma virtual machine. Já os containers, né, como eu falei antes, eles compartilham o kernel do sistema operacional, isolando apenas o aplicativo e as suas dependências. Então, por exemplo, as próprias dependências da aplicação, algum banco de dados que você empacotou ali tudo junto, com o que a gente chama de Docker Compose, né, que são várias coisas que compõem o que aquele container vai precisar. E isso também ajuda que a gente tenha uma inicialização quase instantânea. E isso é ideal para cenários que a gente tem que ter uma rápida escalabilidade e alta densidade de aplicativos em um único host. E um ponto importante também é que quando a gente fala de container runtimes, né, a gente tem várias opções, tipo a própria Docker não foi a primeira a providenciar uma container runtime, mas agora eu olhando as anotações eu esqueci de anotar qual era o nome da primeira, mas tiveram outras. Mas todas as especificações, né, para que um container possa ser executado é basicamente uma container runtime. Então, como que eles devem existir, rodar e ser executados e assim por diante. E quem definia, né, essa parte da container runtime, né, tipo as regras ali, as especificações para que um container seja executado, é a OpenContainer Container Initiative. Então, basicamente, ela regula como os containers devem ser executados. E a Docker Community Engine, ela é diferente do Docker Desktop. Então, muitas vezes que a gente fala de Docker, a gente já pensa logo no Docker Desktop. Mas o Docker Desktop, ele é um produto da Docker Inc., que foi a empresa, né, que criou a engine ali por trás do Docker, que antes ela tinha até outro nome. E um ponto legal é que esse Docker ele utiliza os próprios recursos ali do Linux, né? Então, quando você vai instalar no Windows, né, tipo, ele tem um funcionamento ali um pouquinho diferente, mas também funciona da mesma forma. E o Docker, ele é basicamente um empacotador de soluções. Então, ele cuida das aplicações meio que num 360, cuidando ali da parte de gerenciamento de container, rede, gerenciamento de disco, criação e build de imagem. Eu tinha mencionado antes, mas aí só me aprofundando um pouco mais nela, né, na Docker Inc. A Docker Inc. ela tem e ela foi adquirindo ao longo do tempo várias outras empresas, como a própria Docker Desktop, a Docker Hub, né, que é onde a gente armazena ali os containers no geral. A Docker Desktop é o Docker que a gente instala na nossa máquina. Ela também tem a Docker Build Cloud, que ajuda muito ali na questão dos deploys do nosso container. Ela também tem a Docker Scout, que basicamente ela escaneia e busca por vulnerabilidades nos nossos containers. A Docker AI, que basicamente ela provê infra para a gente rodar ferramentas de AI. Então, ela não é necessariamente um chatbot, algo do tipo, mas ela provisiona a infra necessária para isso. E também tem a Infostir, que ela também cuida ali de algumas coisas relacionadas a como que o container ali funciona.
A gente também tem a Tilt, que basicamente ela ajuda a gente a rodar o Kubernetes localmente de forma bem mais facilitada. Também temos a Atomic Jar, que principalmente para quem já viu muito conteúdo de Java, né, é a dona do teste container. Então, o teste container, que é uma forma da gente executar testes ali, que a gente simula o ambiente ali containerizado dentro da nossa máquina, também foi comprada pela Docker Inc. Também tem o Mutagen.io, que basicamente ele ajuda muito quando a gente tem vários arquivos dentro do nosso container, a gente quer compartilhar esses arquivos entre o container e a máquina. Então, ela ajuda no que a gente chama de Synchronized File Share. Bom, e aí após todos esse período de estudos, basicamente, eu reviso esses conteúdos depois de um tempo. Como agora eu tô estudando um tema por semana, eu vou demorar um pouquinho para voltar nesses temas, mas aí eu vou separar um período para revisar. Espero que vocês tenham gostado desse formato de vídeo. Eu pretendo trazer mais porque eu prezo muito pela questão de estudar com muita frequência. Então, eu estudo sim todo dia, nem que seja um artigo, um videozinho de 5, 10 minutos. Então, eu acho muito importante mostrar para vocês que realmente eu tô ali estudando, como que eu estudo, como que talvez vocês podem aplicar esses hacks e técnicas de estudo para serem mais produtivos também. Então, com certeza terão vários story vlogs, mas também terão outros conteúdos aqui no canal. Então, toda segunda-feira às 8h30 a gente tem live do projeto Tech Up, que é basicamente o glow up da sua carreira. E também tem, no mínimo, algum vídeo longo, né? Então, eu sempre tô aqui bem frequente no canal. Então, aproveita aqui para comentar o que você achou desse formato de study vlog, o que pode melhorar também, e para pedir algum tema que você quer que eu traga em tutorial ou conversando sobre carreira. Aproveita para conferir os vídeos que estão sugeridos aqui na tela e nos vemos no próximo Study Vlog e em todos os outros vídeos do canal. E também confere os vídeos que eu deixei sugeridos aqui na descrição. Tchau, tchau!